Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo, o pavor, o pânico de ir fazer uma aula experimental em uma escola de dança. Pois é, tem pessoas que têm coragem de me contar isso, ó. Mari, eu tenho medo de fazer aula experimental, como é que eu faço para vencer isso? E assim, na verdade eu entendo, tá? Super entendo e não se sinta culpada por isso. Tem muitos mitos, muitos tabus em volta do balé adulto e isso só faz alimentar o seu medo, tá? Então a culpa não vem de você, não necessariamente. Mas eu tenho algumas coisas para te falar que podem ser que te ajudem a ver a aula experimental de uma maneira diferente. Bom, a primeira coisa é, se você está com medo de fazer uma aula experimental de balé adulto, por exemplo, já significa que você tem que ir, né? Não tem outra opção. Porque se essa situação já causou um estado emocional dentro de você, significa que isso é importante para você. Se é importante para você, é sua obrigação como pessoa fazer isso por você. E aí fica mais fácil a gente fazer pelos outros, então vamos pensar nos outros. Vamos pensar que a sua filha, ou seu filho, ou uma pessoa que você goste muito, queira ir fazer uma aula experimental de balé em uma escola e que ela está com medo. Como é que você ia conversar com essa pessoa? O que você falaria para essa pessoa? Primeira pergunta que você faria para ela com certeza seria: por que você está com medo? Eu vou com você. Por que o medo? E aí ela vai te responder. Sim, e aí você mesma vai se responder. Ai, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo porque eu tô com medo de passar vergonha. Pensou, chegar lá, eu não sei nada. E aí as pessoas já sabem. Eu tô com medo, eu vou passar vergonha. Ai, na minha idade, tô com quase 60 anos. Vou lá agora fazer balé? Eu tenho medo. Não, passar vergonha. Ai, não, eu não vou fazer balé agora, eu tô com medo de me machucar. Então, você vai ter que entender primeiro, medo do quê? Sim? Ninguém vai me morder na aula, isso a gente já sabe, né? Ninguém vai morder, não existe mais aquela de professor com varinha para poder bater no aluno, né? Isso já foi proibido, né? Então, não existe mais isso, tá? Então, eu sei que o seu medo, na verdade, muito provavelmente, ou vem dessa questão de se machucar, que é um medo natural, mas eu acho que isso não é um medo incapacitante, no sentido de te impedir de chegar na aula experimental. Quando a gente tem medo de se machucar, o que a gente faz é a gente faz as coisas mais devagar, né? A gente faz com um pouco mais de cautela e tá tudo bem, ótimo. Sim? Agora, eu acredito que o maior medo das pessoas que têm medo de ir, pânico de ir numa aula experimental é a vergonha, né? É a vergonha de errar, de se expor, tá? E aí o que eu tenho para falar para você é, você precisa vencer isso e uma maneira para você vencer isso é você começar a trabalhar mentalmente o que acontece ali, o que acontece numa aula experimental, né? Ai, não, eu vou ser a única pessoa nessa aula experimental? Vai lá conversar na escola, primeiro vai lá conversar, você não precisa ir para a escola já para aula experimental, vai lá conversar. Ah, eu tô querendo fazer balé, mas como que é? Se eu marcar uma experimental, vai ser só eu de experimental? Às vezes a escola vai ter um dia de aulão, né? Que eles chamam de aula experimental, é um dia que todo mundo que queria fazer uma aula experimental vai todo mundo junto. Às vezes, se for isso, você pode chamar uma amiga para ir junto, simplesmente para ir. Ai, mas e aí, o que minha amiga vai pensar? Para de pensar no que as pessoas vão pensar. Pensa no que você está pensando. Isso que é importante, né? Eu acho que a gente é muito preocupada no que vão pensar, no que vão falar, no que vão isso. E a grande verdade é que balé adulto é uma coisa que está crescendo a cada dia. As pessoas estão procurando o balé como atividade física, como uma atividade artística. É um sonho que eu nunca realizei, que eu vou realizar agora, tá? Tem uma senhora, tem um artigo no nosso site, ó, dessa senhora de 71 anos, que ela conseguiu ser aprovada no exame da Royal com
com 71 anos, e ela, 2 anos antes ela tinha feito cirurgia de joelho, se eu não estiver enganada. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, balé adulto está crescendo, mas fora do Brasil, o balé adulto já cresceu faz tempo. A gente está atrasado. Sim, a gente precisa acordar para a vida, tá? O que eu posso te dizer, assim, é que não tem motivo para você ter medo, mas eu entendo o seu medo, tá? Eu entendo que você sinta vergonha da exposição, eu entendo que você tenha medo de errar as coisas e tal. E, na verdade, o balé online, ele surgiu para ajudar pessoas assim como você, né? Pessoas que não conseguiam chegar aqui na escola por conta desse medo. Foi aí que eu comecei a postar vídeos na internet para as pessoas entenderem que balé não era esse bicho de 7 cabeças que sai mordendo as pessoas assim, né? E aí o balé online, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, vai fazer, agora daqui a alguns meses, vai fazer 2 anos de existência. Olha só, é um bebezinho o balé online. Mas nesses menos de 2 anos aí, a quantidade de bailarinas adultas que acabaram conseguindo procurar uma escola por conta do projeto Balé Online tá sendo cada vez maior, e isso é muito legal. Então, se de alguma maneira você não conseguir vencer sozinho esse medo, esse pânico de fazer a experimental, comece pelo balé online, comece usando aí dos conteúdos que eu deixo aqui no próprio YouTube, tá? Tem o nosso site, vou colocar aqui embaixo para você o site. Lá tem várias videoaulas que você começa a fazer em casa, a conhecer o que é balé, conhecer o que é o seu corpo. Isso vai fazer com que você fique um pouquinho mais confiante e vai fazer com que você consiga vencer todos esses pânicos, esses medos para chegar numa escola presencial. Se os conteúdos gratuitos não forem ali suficientes para te ajudar, tem um curso online, tá? Não é sempre que eu tenho matrículas abertas, são turmas fechadas que começam ali juntinhas. E tem um curso online, e vou deixar o link na descrição desse vídeo para você se inscrever para a lista VIP para ter informações sobre o curso online. E aí você começa a praticar na sua casa, devagar, aos poucos, o passo a passo do balé. Eu explico assim, ó, em detalhes, desde como é uma sala de aula de balé, tá? Até você conseguir fazer uma aula completa. E aí, às vezes, isso pode te dar um pouco mais aí de segurança para você ir para a sua primeira aula experimental. E eu posso te dizer, por experiência própria, nesse momento a gente está com 280 alunos no balé online, que já passaram aí pelo balé online, e nenhuma dessas pessoas esperou chegar ao final do curso para procurar uma escola de dança presencial. Então, assim, é algo que você vai conseguir chegar lá, tá? Mas não aceite esse medo e você simplesmente não ir. Você tem o dever, tem a missão com você mesma de ir atrás e de realmente marcar esse experimental e ir. E assim que você for, você vai voltar nesse vídeo e vai colocar aqui embaixo pra mim: Mari, consegui fazer minha primeira aula experimental, e eu vou dar pulinhos do lado de cá, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha agregado de alguma maneira pra você. Dá um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que tem dicas todos os dias, e a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Até mais!